militância começou, na verdade, por influência de uma prima, que fazia ciências sociais. Eu morava com ela aqui em São Paulo. E ela emprestava livros na época proibido. Manifesto do Partido Comunista, enfim, os livros que eram proibidos na época, como ela tinha acesso, eu lia com um certo interesse. E na minha agência, que era a agência do Banespa, no Brás, uma agência relativamente grande, eu decidi participar da Comissão Interna de Prevenção contra Acidente, CIPA. Não é? E na função de ter sido escolhido, e por coincidência estava tendo uma obra lá dentro do banco, eu infernizava a vida do gerente e tudo para não deixar que os outros funcionários sofressem, digamos assim, os impactos de uma reforma, poeira, essas coisas todas. E aos poucos eu fui criando dentro da agência um grupo de pessoas que tinha uma certa tendência a fazer um pouco de política. Então nós queríamos um jornal, o jornal chamava Com a Boca do Trombone. Com a Boca do Trombone. Era um jornal só da agência. Né? E nesse jornal você tinha, desde poesia até algumas críticas a governo e tal. E depois, com o tempo, os gerentes dessa agência, que eram as pessoas mais de nível superior que nós, escriturário, eles começaram a conversar muito comigo, porque eu fazia Getúlio Vargas, estava terminando já, e na época a escola de administração de empresas da GV era tida como uma escola top. Então eles achavam estranho que eu, como um estudante de uma escola top, ficasse fazendo aquele tipo de coisa, né? Então era uma coisa muito estranha, né? Mas enfim, aquela atividade no banco foi a primeira sinalização de uma coisa política, né? De uma coisa assim, uma tendência minha a fazer algo diferente na esfera das relações entre trabalhadores e tudo. E dentro do Banespa, certa feita, eu prestei um concurso para trabalhar no departamento de marketing e passei nesse concurso interno e eram grupos de pessoas que saíam para a rua fazer enquete, pesquisa, etc. E lá eu conheci uma pessoa chamada Luiz Moretti, né? Hoje um grande amigo meu. O Luiz Moretti, ele era ligado a um grupo marxista, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como Libelu. Então, devagarzinho ele foi me cativando, ele conversava comigo nos intervalos da atividade, no hora do almoço, etc. E logo depois ele começou a trazer mais pessoas para conversar comigo. E trouxe uma pessoa que foi até importante na atividade sindical de oposição dos bancários, uma pessoa chamada Laranjeira. Laranjeira, um baiano, muito simpático, que fazia filosofia também, na USP. E ele e o Moretti eram pessoas extremamente versados em Trotsky. E, por coincidência, eu fazia um trabalho na minha escola sobre trotskismo. E uma vez, almoçando junto com o Moretti e com o Laranjeira, falando sobre Trotsky, o Laranjeira começou a falar tanto de Trotsky, eu achei aquilo o máximo, porque falei, como é que essa pessoa entende desse assunto se eu nunca tinha ouvido falar e aprendi na escola isso aí, né? Eu estava na escola tentando aprender o que era Trotsky. E essa pessoa falava com a maior desenvoltura sobre um grande revolucionário soviético. Então, nessa conversa toda, eles foram me cativando e aos poucos fui entrando num grupo, que era esse grupo chamado Libelu, né? E junto ao setor bancário tinha muita gente. A Tita acabou entrando na Libelu, mas muitos amigos. Esse núcleo bancário da Libelu começou a atuar na oposição sindical. Quando a oposição sindical vai para a disputa da diretoria, em 78, a composição da chapa de oposição obedecia a alguns critérios. Por exemplo, a Libelu tinha uma certa força. E eu fui escolhido para representar, digamos assim, o grupo da Libelu.
quando o Laranjeira e o Moretti eram pessoas de muito mais competência, muito mais antiguidade na atividade sindical. E por que eles não entraram? Porque eles saíram da Libelu naquele período. Como eles saíram, eles não tinham mais força, era uma pessoa única. Né? Moretti até que foi proposto um cargo para ele, mas ele achou, ele se sentiu ofendido com o cargo que lhe foi oferecido, né? E acabou abandonando. E sempre comento isso com o Moretti. O Moretti, a tua saída que permitiu eu dar uma guinada, né? Que hoje eu acabei tornando ministro. Se você tivesse na Libelu, provavelmente eu não existiria como político. Né? A primeira greve que o Bancário faz foi em 78, onde a oposição sindical, num gesto ousado, ele propõe para a Assembleia, na Casa de Portugal, a troca da mesa. Então, a diretoria lá instalada foi obrigado a colocar em votação a proposta nossa de troca de mesa. E toda a mesa foi formada pela oposição sindical. Então, foi um vexame para a diretoria do sindicato. E naquele ímpeto de fazer greve, nós, aprovamos a greve. Né? Então, e dessa greve de 78, apesar de ser uma greve derrotada, surgiram muitos quadros, muitas pessoas com espírito de luta, né? E que a gente depois trouxe também para compor a chapa da diretoria. Eu fui conversar com o Lula em 78 para ele apoiar a nossa chapa. O Lula ficou em cima do muro, ele não apoiou. Esse japonês e ele me ouvia, tá? Porque o Lula não veio de uma oposição sindical. E a trajetória dele é diferente, né? Mas era o maior líder já sindical do Brasil. Ele tinha feito o movimento em 77, uma grande assembleia, e depois, em 78, ele faz greves também. E nós somos na esteira dessa greve. E uma greve que até hoje eu chamo de uma greve muito estranha, porque os metalúrgicos fizeram essa greve em 78, eles chamaram de braços cruzados, máquinas paradas. Porque o que significa isso? Que dentro da fábrica, as pessoas cruzavam o braço e a máquina ficava parada. Então todo mundo ficava dentro da fábrica. E nós aprovamos essa greve nesse estilo. Só que no banco, nas agências bancárias, a estrutura, né, do funcionalismo é diferente de uma empresa, de uma indústria. O bancário tem muito chefe, né? Chamado comissionado, né? Então, o pessoal escriturário saía, que fazia greve, ia de monte no sindicato, e a gente falava, não, volta para dentro do banco. Isso era impossível o pessoal voltar para dentro do banco, né? Com tanto chefe dentro. Foi uma greve frustrada, né? Mas é uma greve que ensinou a gente, né, a produzir depois, lá em 85, veja só. Uma greve mais sistematizada, uma greve mais organizada, etc. E essa greve, então, teve essa característica. E a gente aprendeu muito com os erros. Nosso sindicato fazia muita greve em bancos, etc., né, nesse período, mas em 85 explode a categoria bancária do Brasil inteiro. Né? E foi um movimento com adesão de toda a sociedade, etc. Uma greve de muita articulação política, né, que nós aprendemos ao longo de toda essa trajetória de derrotas, acertos, etc. A oposição sindical bancária era uma oposição baseada em pessoas que tinham ligações em grupos clandestinos, políticos, marxistas, né? Como era o meu caso, como era o caso do Luizinho, como era o caso da Sandra Cajazeira, mas também de outras pessoas que no passado, né, também tinham uma trajetória de luta contra o regime militar. Né? Então não era um grupo assim totalmente inexperiente em política. A oposição sindical tinha essa característica, que não era presente em todas as oposições. Né? E o nosso sindicato formulava a política também. Tanto que ele jogou um papel fundamental na criação da CUT. As palavras de ordem que nós usávamos na eleição sindical dos bancários, em 78, era assim: abaixo a ditadura pelas liberdades democráticas,
não eram palavras de ordem tipicamente sindical. Eram palavras de ordem que fazia parte de um contexto político nacional onde o desdobramento futuro se deu nas eleições diretas, né? No movimento pelas diretas. Então, aquele movimento de oposição sindical para disputar o sindicato e ganhar depois dos pelegos, em 78, era um movimento muito político. É um movimento que ganhava adesão também de muitos setores, que não era bancário, mas que via que aquele sindicato, aquela luta sindical dos bancários tinha como eixo uma luta contra o regime instalado, que ainda era uma ditadura militar. E eu considero um dos grandes momentos dos sindicatos bancários a vitória da oposição sindical. Eu acho que aquele movimento vitorioso permitiu que centenas de outros sindicatos, bancários ou não, se revitalizassem, né, a ponto de permitir que a oposição sindical ganhasse. E a gente apoiava as oposições sindicais do Brasil inteiro. E nesse ponto, o Augusto tem um mérito muito grande, porque ele permitia que nós entrássemos em contato com as oposições sindicais bancárias do Brasil inteiro para apoiar. E acho que o nosso sindicato foi o sindicato que mais contribuiu, naquele período, para que as oposições sindicais tomassem assento como diretorias eleitas pela categoria. Todo mundo sabia que o nosso sindicato tinha essa predisposição de ajudar a derrubar as diretorias. Por isso que os pelegos odiavam a gente. Eles odiavam a gente, o sindicato do interior. Esse pessoal bancários de São Paulo quer derrubar a gente, né? De fato, a gente ajudava mesmo, né? Você vê, e desse movimento de ajuda a sindicatos de oposição, surgiu Zeca do PT, que foi governador do Mato Grosso, o Wellington Dias, que foi governador do Piauí, hoje senador, o que mais? Pimentel, Paulo Bernardo fazia parte também da oposição, lá em Londrina, que hoje é o ministro de Planejamento, quase 12 anos. Então, muitos quadros surgiram da iniciativa que o nosso sindicato teve de apoiar as oposições que não tinham nenhum tipo de estrutura. Teria que fazer jornal, etc. Né? E o pessoal vinha direto do nosso sindicato. Vinha direto. E algumas vezes nós punhamos gente para conversar. Por exemplo, um diretor nosso, chamado Edson Barbeiro, ele foi destacado para ficar no ABC, naquele período de greve, etc., só representando o nosso sindicato para ajudar o sindicato. Ele tinha carro, inclusive, foi o único cara que teve carro no sindicato, ninguém tinha. E o Edson Barbeiro ajudou o sindicato do ABC, né, com a iniciativa da diretoria. Você tem uma ideia de como é que era a nossa diretoria. O Lula reconhece muito o nosso sindicato, mas muito. Um dos mecanismos de controle dos sindicatos do Brasil era a faculdade legal que tinha o governo de caçar o mandato das diretorias e colocar o interventor. Isso ocorreu em vários sindicatos no Brasil na época. O Lula, por exemplo, teve esse tipo de intervenção. No nosso caso, a primeira cassação se deu exatamente em 79, se não me engano, onde 4 dirigentes foram cassados. Eu, a Tita, o Washington e o Ademar, exatamente os 4 da Libelu. Que eles viam a gente como os mais agitadores, os que eram mais intransigentes, coisa assim. Mas a diretoria era tão democrática que permitia que a gente participasse das discussões da diretoria no mesmo nível que antes a gente participava. Em outras palavras, não adiantou nada. Não é? Pelo contrário, só permitiu que nós fizéssemos um outro movimento, que era a reintegração na diretoria dos 4 caçados. Então, mas, em princípio, não mudou muita coisa, porque a gente atuava no sindicato, reunindo a diretoria, pedindo dinheiro para os bancários contribuir para manter a folha bancária, que era diária,
E era um trabalho assim, extremamente pesado, porque você não tinha uma estrutura como tinha o sindicato, mas a gente manteve aquela folhinha bancária do sindicato direto, durante um bom tempo. Né? E foi uma experiência muito interessante, porque esse tipo de resistência que em vários movimentos trabalhadores existia, demonstrava que a classe trabalhadora ela estava avançando, independente da ação do governo, nada fazia com que o pessoal parasse a atividade. O movimento ia continuando. E o Brasil, durante um bom tempo, de 78 para frente, era um Brasil que tinha greves, explodiam greves no Brasil inteiro. Que, aliás, foi um dos motivos, uma das razões que permitiu depois que houvesse campanha pelas diretas e tudo. As pessoas às vezes não atribuem muita importância ao movimento sindical. O movimento sindical, ele na verdade, é ele que oferece, né, para a elite da classe média, dos partidos, etc., a convicção de que tinham espaços para derrubar a ditadura. Uma sala no andar de baixo que não era utilizada pela burocracia permanentemente. Clandestina. Quando nós fizemos uma greve e a polícia invadiu o nosso sindicato, nós corremos para andar de baixo. Corremos para andar de baixo. Eles não prenderam a gente. Enquanto isso, acionamos o Genuíno, os deputados, etc. E eu me recordo que eu dormi, pedi uma travesseira para dormir. As pessoas não acreditavam, puta, o esqueci, está dormindo. Falei, mas ou pega ou não pega, entendeu? Eu estou cansado, eu preciso descansar um pouco, né? Para daqui a pouco a gente de novo ir para o enfrentamento. E dormir. As pessoas achavam a coisa mais horrorosa dormindo aquele tempo de atenção. E de repente veio a informação, ó, Genuíno está aí com um carro, naquela saída para a rua de trás, lá como é que chamava? Na Líbero Badaró, né? Está aguardando a gente. Falei, então veja o elevador, está tudo bem. Tudo bem, nós descemos e entramos no carro e pum, o Genuíno pegou a gente, salvou a gente. Mas ninguém sabia que a gente estava lá. Né? Senão a gente ia ser grande, piada e preso também, né? Então aquele andar lá foi muito importante, né? Para as pessoas, para a ditadura não saber que a gente estava com aquele aparelhinho, né, clandestino, mas assim. Houve uma efetiva greve de vigilante mesmo, vigilante bancário, que basicamente era bancário naquela época, onde naquela igreja lá no Glicério, né, era o ponto de referência do comando, etc. E eu sei que num certo dia o exército cercou todo aquele Glicério, né, com caminhões, enfim, aquele aparato militar, né? E eu fui tentar conversar com o comandante para ver se daria para dialogar, negociar alguma coisa. Porque eu falei, olha, é possível negociar com o senhor? Eu falei, peraí, você é líder? Não, eu posso negociar com o nome dele. Então entra aqui no camburão, tu já meteu no camburão. Várias pessoas foram presas nesse período no DOPS, né? Mas a gente não tinha tanto receio assim. Um pouco diferente, por exemplo, da Vila Euclides, quando em 78 aqueles aviões começaram aquilo dava muito medo. Né? Dava muito medo. Eu me recordo disso aí, aquele ambiente pesado, com quase 80 mil trabalhadores no estádio, e aqueles aviões em nível baixo. Era uma coisa assim, era um terrorismo forte, né? Mas já no nosso caso aqui, a greve dos vigilantes, não afetava tanto. Tanto que em 85, quando a gente fez a greve, nós fizemos com um certo grau de antecipação muitas relações políticas com pessoas que não eram do movimento. Com o Congresso Nacional, com o comandante do 2º Exército aqui. E eu fui conversar com o comandante. Eu, um tal de Lúcio, que era dirigente da federação, que a gente chamava de Pelego. Nós fomos conversar com o comandante e o comandante perguntou assim, o que vocês querem? Aí a resposta nós primeiro eu queria que o senhor observasse o que nós estamos pedindo, né, qual a situação dos bancários, para mostrar para o senhor que em face à situação dos bancários, a greve é inevitável.
Essa greve não tem como parar. E o que a gente veio pedir para o senhor é que o Exército não interviesse, ficasse longe desse movimento. Ele falou, não, tudo bem, então faça greve. No que ele fala aquilo, né? Jornal, a gente metia no jornal, né? Conversamos com o Exército, então aquilo foi criando na categoria uma bruta coragem, entendeu? Não? Foi uma articulação política mesmo, ia para o Congresso falar com os chefes dos partidos, etc. Por isso que essa greve teve um impacto muito grande e a adesão de todo mundo, dos pelegos, do nosso sindicato. Não foi tão fácil assim, teve uma postura muito grande, somente com o pessoal que não era da oposição sindical, né, do sindicato do interior, onde a Federação do Sindicato do Estado de São Paulo, sob o comando do ex-companheiro chamado Heriberto, que era uma pessoa muito esperta, inteligente, hoje falecido, e que era tido como o grande chefe dos pelegos. Eu fiz um pacto com ele. O Heriberto é o seguinte, ó, vamos fazer a sede do comando do movimento aqui, a tua federação. Ponto 1. Ponto 2. O que a gente quer é uma data única de Assembleia Brasil inteiro. Uma data única. Não várias datas, uma data única. 2. Até aí ele olhava assim para mim, né? Mas o que eu vou ganhar? 2. Eu não vou disputar o holofote com você. Você vai falar em nome do movimento. Aí ele já gostou, né? Então, isso foi um pacto muito bem costurado, porque a imprensa procurava a gente, naturalmente. E não deixou de procurar. Né? Mas toda vez que a imprensa vinha, falava, é com o Heriberto, fala com ele. Né? E o Heriberto percebeu que a gente fazia um esforço para manter aquele pacto e tal. E deu, então, deu para ganhar a adesão desse setor. Né? E na época eu fazia coisas que hoje seria tão normal, mas naquela época era uma heresia. Eu paguei almoço para todos os pelegos do almoço, né? No restaurante, né? Para ganhar a simpatia deles. Né? Tanto que quando o Tribunal Regional de São Paulo fez a proposta, que a gente parou a greve em cima disso, no terceiro dia, fez a proposta, o Heriberto falou, pô, deixa eu anunciar na Praça da Sé, deixa eu anunciar, né? Eu falei, puxa vida, agora a diretoria vai me matar, né? Nós subimos no palco, e o pessoal, o que você vai falar? Eu falei, não, deixa o Heriberto falar. Vixe Maria, nós fizemos a reunião da diretoria inteira lá embaixo para impedir que o Heriberto falasse. O Heriberto manda a bala logo, vai. O Heriberto, é isso, agitando a massa, né? Então, olha aí, explodiu tudo, né? Nosso gueto era muito criativo, porque ele imbricava junto com o pessoal do setor cultural várias atividades. Então, quando você fazia aquelas pequenas passeatazinhas do centro bancário, né? Ia lá a bandinha, e o pessoal do departamento cultural, hein? Teatro de rua. Então, você criava um mecanismo de entretenimento para tornar menos pesado a ação do sindicato. Né? Fosse uma coisa lúdica, uma coisa que a adesão à reivindicação se desse de maneira não forçada, uma coisa natural. Eu acho que a parte do movimento sindical, a parte do setor cultural, foi determinante para permitir que esse tipo de comunicação fosse criada em torno da luta reivindicatória. Né? Então, nós tivemos muita força esse tipo de coisa. Tanto nós tivemos uma espécie de uma como é que falou? Como é que chama-se? Chamar os compositores bancários, música bancária, para se apresentar e depois selecionar o melhor. Um festival de música bancária. Né? Foi muito interessante isso, os bancários participando dessa atividade. E era num circo. E esse circo era muito interessante, porque era em Santana, se não me engano, né? E a gente utilizava esse circo para assembleias também. E na época ainda da ditadura, cheio de espião. E eu lembro que uma vez nós falamos o seguinte, vamos fazer uma reunião clandestina, só das pessoas que a gente conhece, vamos fazer nos circos bancários. E fomos para o circo. A hora que cheguei no circo bancário, tinha tanta gente que não é possível, meu Deus do céu. Isso aqui
isso aqui está cheio de agente, não é possível, porra. Mas mesmo assim, você continua a fazer a discussão que supostamente é clandestina, que ninguém estava sabendo. Até a atividade Libelu que fazia na igreja, a Tita me disse que tinha espião. Olha só, né? Era uma meia dúzia de pessoas na igreja e tinha gente espionando a gente. Teve outra atividade que me chamou muita atenção, que eu morro de rir quando eu relembro, e 2 momentos da greve. Que nós decidimos fazer uma greve, mas assim, a panfletagem, nós íamos distribuir os panfletos na Igreja da Sé, bem cedinho, quando a igreja abrisse as portas. Eu me recordo que eu entrei na igreja e vi um cidadão que não me cheirava bem. Falei, esse cara aqui não está rezando, não. Eu me ajoelhei e olhava para os lados e falei, pô, mas esse cidadão aqui não está com cara de cristão, não, sabe? Eu muito menos, tá certo? Não. Mas eu sei que vou sair daqui já, né? E o Gilmar, que fazia parte das pessoas que iam pegar os panfletos, eu dei um monte para ele. E ele foi, falei, Gilmar, vamos partir daqui, porque aqui, para mim, está cheio de espião nessa igreja aqui. E ele foi no Banco do Brasil. Ele conta que o boletim que ele deu assim na porta do Banco do Brasil, o guarda puxou ele pela mão, assim, prendeu ele e levou ele preso. Ele não teve nem condições de subir o boletim. E naquela prisão também, a gente pouco se preocupava. Né? A gente sabia que logo seria solto e tal, e não tinha tortura. A gente sabia que não tinha tortura, o que ajudava bastante, essa intuição nossa de que não estava a ditadura em condições de repetir o que houve o Vladimir Herzog 2 anos antes. Né? A gente criava os movimentos numa situação de clandestinidade, mas não era clandestino, não, porque todo mundo sabia. Né? E teve uma assembleia na igreja, no pátio do Colégio São Bento, onde estavam os bancários sentados, cheio de bancários, e como não tinha como você ficar muito tempo na porta do banco, a polícia estava lá, o militante Mário Sérgio, que hoje até faleceu, ele inventou a tese do piquete relâmpago. Piquete relâmpago? Como assim? Piquete é o piquete, você fica lá e segurando todo mundo, era piquete relâmpago. Então, o pessoal saiu fazer o piquete relâmpago. E, de repente, começou a estourar bomba para tudo quanto é lado, bomba direto, e começou a entrar o comandante da PM dentro da Assembleia, e eu estava com o Rissá, né? Eu falei, para no nosso staff de bancários, está entrando aqui o representante da Polícia Militar, a gente pede que vocês sentem no chão, e a gente vai dialogar com ele. Então o policial ficou até meio sem jeito, né? Eu disse, o comandante, o senhor deseja fazer uso da palavra, quer falar alguma coisa? Uma coisa mais engraçada do mundo, ele não esperava aquela reação minha, né? Eu dei para ele, muito obrigado, mas a greve é ilegal, vocês não podem fazer greve, não sei o quê. E tá bom, papá. Então, sai daí, a gente saiu, mas de novo na rua, fazendo os piquetes relâmpagos. O Lucas Busato foi preso, muita gente foi presa naquela atividade. Mas foi interessante o comportamento nosso perante a polícia que invadiu, né? E bomba tudo quanto é lado, né? E aquele espírito de presença, assim, nosso, rapidamente, o comandante ficou sem jeito, né? Hoje eu lembro desses gestos que a gente tinha, eu morro de rir, porque era uma coisa inusitada, totalmente maluca que a gente fazia, né? Mas, e a gente gozava de uma respeitabilidade da categoria. Apesar disso tudo, o fato é que o centro da atividade sindical sempre foi uma atividade combativa, né? Elucidadora, né? As pessoas não temiam, né? A polícia. E nós instituímos uma coisa que acabou se disseminando para muitas categorias. O piquete, classicamente, o piquete é um termo que era muito negativo, porque você simplesmente parava na marra as pessoas que iam entrar. Né? Então nós botávamos uma faixa e escrevemos Comissão de Esclarecimento. Então não era mais piquete, era uma comissão de esclarecimento, mas era uma faixa que impedia qualquer um de entrar, entendeu? Não? Então essas inovações, essa criatividade que o sindicato tinha para burlar um pouco certas palavras, era uma marca do sindicato. Aliás, na eleição nossa, essa foi a maior de todas, a coisa mais engraçada que eu já vi. A gente tinha um grupo de pessoas na eleição de 78,
que a gente chamava tropa de choque. Todo dia eles iam para a rua panfletar, colocar cartazes, passava a noite fazendo cartaz, dia fazendo cartaz e à noite colocar os cavaletes na rua e tal. Eu fiz um discurso naquele dia da seguinte maneira: ó, gente, nós temos que ter quórum na eleição. Se não tiver quórum, vai ser muito desgastante. Se abrir a urna, vai dar oposição. Então nós temos que conseguir o quórum. Temos que conseguir o quórum. O pessoal vai, como, quem? Eu coloca assim, ó, bancário, o voto é obrigatório. De acordo com a lei e tal, tem multa. Voto é obrigatório, assim os bancários vão votar. Enche aqui na categoria, enche aqui na rua. E fui dormir. Quando de manhã eu acordo, eu vejo os cavaletes, era assim, o voto é importante. Tiraram obrigatório, que é o que eu queria, entendeu? Os bancários iam votar. Voto é importante. Né? E botaram outras palavras de ordem. Eu falei, vem cá, mas quem mudou isso? Ah, não, a gente fez uma reunião aqui, Gusquem. E eu falei, vocês estão loucos, pode mudar tudo. Tira esse cavalete, vamos fazer a toca de caixa, o voto é obrigatório. Eu falei, problema do quórum, vocês não entendem, não, pô? Gusquem, não fica chato, a gente queria impor para categoria. Eu falei, mas que é isso, rapaz? E fizeram assim, uma rapidez, a troca de cavalete, né? E botamos na rua o voto obrigatório. Era fila de bancada para votar, né? Por causa da multa que existia, né? E aí deu quórum e deu chapa 2. E nosso cidade tinha uma característica. Na primeira gestão, nosso pessoal era pessoas atípicas. Não era expressão do bancário. Augusto Caracalski descia até aquele relaxo. O Ademar andava de chinelo, com o cabelão até aqui, né? Era uma coisa tão esquisita, né? Eu falei, assim não vai dar certo, não. Assim, cada vez que sai da rua, o pessoal fala, o que esses mendigos estão fazendo aqui na rua? Eu no sindicato bancário, eu decidi colocar gravata, por conta desse problema, né, de uma identificação que o sindicato deveria ter categoria, né, e através da indumentária. E eu comecei a usar gravata e paletó. Né, e achei importante, porque eu também estava pensando em aproximar muito dos comissionados, que era a chefia que usava também essa indumentária. Então, isso eu fiz, consciente de que precisaria ter algo que aproximasse um pouquinho a categoria. Mas era assim, era um sindicato muito democrático, a ponto de, a gente chamava de comissão, às vezes, de mobilização em época de campanha, mesmo que juntasse 10 neguinhos e decidisse assim, ó, vamos fazer comício em tal lugar. 10 neguinhos decidia que a diretoria tinha que fazer comício em tal lugar. E eu falava, puxa vida, mas alguma coisa está errada aí, né? Eles decidem por nós, né? Era comissão pequena ainda e tal. Mas para manter o espírito de que o sindicato era democrático, eu ia fazer comício. Ninguém gostava de fazer comício. Então eu parecia igual aqueles evangélicos que falam sozinho, ninguém para, né? Isso teve um efeito futuro depois, que muita gente, quando eu fui eleito, e logo depois, falou, eu lembro de você com o megafone em cima de uma cadeira no centro bancário. Era uma imagem que... Não, isso aí eu vou contar depois o que é. A imagem que mesmo não tendo pessoas mobilizadas, a imagem que eu conseguia exercer chamava atenção. Era uma coisa nova. Não? Imagina, um japonês de gravata, do sindicato, bicho, subindo em cima da cadeira com o megafone falando. Né? Era uma coisa inusitada. Então, muita gente guardou na memória, né? E às vezes relembra de quem, ó, você fazia isso. Né? Eu não sabia que o pessoal dava tanta importância assim. Mas eu sei que era duro para mim fazer isso aí, sabe? E sozinho, até lá com o megafone.